Fati é um Zé Ninguém feio e quebrado, que serve de capacho profissional para os chamados Cavaleiros Sagrados do Reino, que o infernizam por pura diversão. Isso muda quando ele encontra uma espada demoníaca que o fortalece a cada vitória. Ao virar um Giga Chad, Fate inicia sua jornada de doce vingança e detona o vilão que só tem olhos pra ele. Mas antes disso, ele é só um porteiro inútil que amaldiçoa a sorte por nascer com uma habilidade tão sem graça. A única coisa que sua habilidade faz é deixá-lo com fome o tempo todo. E enquanto ele reclama com os deuses do enredo sobre essa glutonaria inútil, seus chefes atormentam a todos na cidade, batendo e intimidando os pobres plebeus por qualquer transgressão, até por tocar nos pés deles. O mais velho Rafael diz aos irmãos para deixarem os plebeus em paz e os lembra de ter paciência, pois o saco de pancadas pessoal deles os espera no portão do palácio. Eles chegam onde Fati está e jogam o salário diário dele, que é menos do que um mendigo de rua ganha. O líder sádico do Pacto dos Babacas manda Fati pegar, mas assim que ele se ajoelha, Rato, seu irmão Traste, pisa na mão dele, esmagando todos os ossos. Depois, ele o chuta no estômago e o chama de escória imunda, enquanto Rafael lembra que alguém tão inútil como ele estaria apodrecendo em algum lugar se não tivessem dado esse emprego. Enquanto Fate percebe que o mundo sempre será injusto com pessoas sem poder como ele, a vaca do grupo, Mimel, se aproxima e diz a Fate que ele deveria estar lambendo as botas deles e agradecendo agora mesmo. Rafael manda Fate se levantar, mas Ato chuta na cara assim que ele tenta, enquanto Rafael tagarela sobre ele ser um cachorro indisciplinado. Essa cena é subitamente interrompida por Roxy, outra cavaleira sagrada, mais uma com coração de ouro. Ela diz a Rafael e companhia para pararem de tratar Fate como lixo, já que ele está fazendo um favor a eles ao guardar o palácio, o que deveria ser dever deles. Rafael diz que só está tentando dar um emprego a esse fracote desempregado, mas Roxy manda ele se preocupar mais em arrumar o corte de cabelo da Dora Aventureira, em vez do status de emprego dos outros. Perdendo a discussão, essa diva autoproclamada foge do campo com seus dois capangas, deixando Roxy para cuidar dos ferimentos de Fate. Ela imediatamente o ajuda a se levantar e limpa suas feridas, fazendo-o corar, pois é a primeira vez que ele sente o toque de uma mulher. Roxy pega a bandeira dele, pois é a vez dela de vigiar o portão agora, e Fate se despede. Mais tarde ele vai a um bar e fantasia com a Roxy enquanto come, feliz que alguém se preocupa com ele. O barman pergunta se ele apanhou até virar polpa de novo, a julgar pela aparência, mas Fate diz que é só o rosto dele que está uma merda como sempre. Ao sair, o barman lembra como o último a guardar o portão foi torturado até a morte por Rafael e seus irmãos. No caminho de volta para casa, Fate nota alguns ladrões invadindo o palácio e corre rapidamente para avisar a Roxy. Ela diz a ele para cuidar do portão enquanto ela entra para lidar com os ladrões. Enquanto ele espera lá fora, ouvindo o som de espadas se chocando, um dos criminosos corre em sua direção, tentando escapar. Fate percebe que se ele deixar esse perdedor passar, Roxy nunca o reconheceria. Então ele usa a lança para harponar o ladrão, matando-o na hora. De repente, sua habilidade, glutonaria, ativa pela primeira vez, e suas estatísticas disparam, deixando-o com telepatia e habilidades de identificação. Ele não entende o que aconteceu, mas antes que possa descobrir, Roxy corre até ele e segura suas mãos, perguntando se ele está ferido em algum lugar. Enquanto ela o encara, corando, Fate ouve os pensamentos dela, descobrindo que ela está aliviada ao vê-lo ileso. Ele eventualmente percebe que é telepatia, que funciona quando ele toca a outra pessoa. Roxy diz que precisa relatar o evento e propõe que Fate comece a trabalhar para a família dela em vez da de Rafael, para que o currículo dele não tenha mais saco de pancadas como experiência de trabalho. Fati se pergunta se ela realmente tem sentimentos por ele, mas descarta isso como fantasia. Como esperado, ele aceita a oferta dela imediatamente. Mais tarde, ao voltar para sua mansão, ele ainda está surpreso com suas estatísticas e se pergunta se finalmente pode começar a lutar com suas novas habilidades. No dia seguinte, ele sai para comprar uma espada e usa Identificar para escolher uma particularmente única de uma pilha de lixo. Ele se compara a como a coisa parece suja e surrada, simpatizando com ela, mas então a espada começa a falar com ele. Que diabos, ela se apresenta como ganância e diz que valerá a pena se ele a comprar. Enquanto isso, Mimo reclama com Rafael sobre como Roxy roubou o boneco de pancadas deles, mas ele diz que tem coisas melhores para se preocupar do que com um pedaço imundo de lixo. Ela se pergunta o que é, e ele diz que está pesquisando a imortalidade. Por outro lado, Fate vai para um campo cheio de goblins, e toda vez que ele mata um, glutonaria ativa, e suas estatísticas aumentam.
Ele não entende. Mas depois de matar cerca de 100 goblins, Ganância explica que a habilidade de glutonaria é basicamente um código de trapaça, que permite que ele roube as estatísticas e habilidades de quem ele mata. A única desvantagem é que ele nunca vai subir de nível, mesmo que tenha as estatísticas de um deus literal. Ele o avisa para não deixar outras pessoas saberem, e Fate decide que permanecerá um lobo solitário. De volta à cidade, ele vende todas as orelhas de Goblin que coletou por uma boa grana e decide finalmente comer carne de verdade. No entanto, no caminho, um gangster de Araki esbarra nele e manda ele ir para o inferno. Fate nota a garotinha que ele está arrastando e se surpreende ao ouvir seus pedidos de ajuda através de sua telepatia. Ele segue o bandido até um armazém abandonado, onde o perdedor amarra a garotinha a um poste e começa a aterrorizá-la, dizendo que ela será vendida aos cavaleiros sagrados e se tornará o brinquedo deles. Logo ele sai enquanto a garota chora, só pra Fate assustá-la com seu rosto lamentável e prometer que vai ajudá-la a escapar. Ele a desamarra. Mas antes que possam fugir, o bandido retorna e diz a Fate que essa sua palhaçada de bom samaritano só vai levá-lo a um coma médico. Ganância sugere que Fate fuja, já que o bandido já o acha fraco, e use isso para criar um melhor ângulo de ataque. Ele aceita o conselho e arrasta a garotinha enquanto corre atrás de algumas caixas para se esconder. O bandido o segue, mas Fate o distrai com algumas caixas de carga enquanto pula nele por trás, desferindo sua espada bem nele. O bandido desvia e ativa sua própria espada mágica, avisando Fate que ele está prestes a morrer. Ganância reconhece essa habilidade e diz a Fate para atacá-lo agora. E com isso, ele leva a melhor e imobiliza o perdedor rapidamente, perguntando qual dos cavaleiros o pagou para sequestrar a garota. O rato entrega o nome de rato instantaneamente, e nesse exato momento, esse mesmo babaca exibe suas habilidades inexistentes de arco e flecha em um garotinho aterrorizado, matando-o no processo. Fate leva a garota de volta à cidade e a alimenta com um churrasco. Ela começa a chorar assim que come, sentindo falta de sua casa, que é um orfanato. Ele a leva pra lá, e tanto a freira quanto a garota o agradecem, levando às lágrimas, pois é a primeira vez que alguém agradece a ele, um inútil por qualquer coisa. Continuando o papel de seu Superman de Araki, ele diz à garota para nunca se deixar abater pelos tempos difíceis e sorrir através da dor. Ele pegou isso emprestado de seu falecido pai, que partiu para lutar contra monstros quando Fate tinha 5 anos e nunca mais voltou, o que ainda dói, mas ele está feliz por ter podido ajudar a garota órfã enquanto se despede dela. No caminho de volta, Ganância diz que ele adquiriu uma boa habilidade de luta de espada daquele bandido e revela que teria morrido se não tivesse desferido seu golpe final exatamente quando o fez. Com uma habilidade tão forte em seu arsenal, Fate mal pode esperar para se juntar à casa de Roxy amanhã, só para perceber que esqueceu de ir comprar roupas novas. Enquanto isso, um velho desempregado diz ao barman local que Sir Mason, pai de Roxy, morreu em Galia, uma cidade infestada de demônios, e se preocupa que a habilidade de Roxy de agradar as pessoas consiga manter todos na linha como o pai dela costumava fazer. Na manhã seguinte, Fate vai à mansão de Roxy vestido como seu futuro marido e fica completamente cego pela beleza letal dela. Ele diz que ela está linda, o que a deixa toda derretida, e ela responde que ele também está bonito. Depois de corarem por alguns minutos, ela o recebe lá dentro e vai para o túmulo de seu pai. Enquanto ela diz a ele como Fate se juntará à casa deles, ele se pergunta se já foi promovido a genro. Ele descarta suas ilusões, enquanto Roxy diz que o pai dela foi morto por um monstro em Galia, o que é suspeito porque nenhum dos monstros de lá deveria ser tão forte. Fate aproveita a deixa para desabafar demais e diz que o pai dele também está morto, esperando criar um laço por trauma compartilhado. No entanto, bem antes que ele possa finalmente ter uma chance com ela, a empregada-chefe da mansão, Haru, que parece que vive de intimidar as pessoas, aparece e começa a dar ordens a ele, dizendo para ele se comportar enquanto estiver ali. No entanto, ele já está irritando, pois devora sua carne como se nunca a tivesse provado antes. Ainda assim, sua fome não é saciada, e seu estômago começa a roncar logo. Antes que ele possa encontrar um jeito de calá-lo, Haru aparece e diz que Roxy quer vê-lo. Ele chega ao primeiro encontro deles parecendo bastante distraído, e sendo a decepção que é, nem presta atenção ao que ela está dizendo até que ela o chama de Fei, o mesmo apelido que seu pai lhe deu. Ele pergunta por que ela o está chamando assim, e ela responde que é porque eles são quase família agora. Seu charme natural o faz corar, e ele percebe que ela pode ser a dominante nessa relação. Isso faz sua pressão cair, e ele desmaia, só para acordar mais tarde sentindo-se um total covarde, o que, para ser justo, não é tão diferente de como ele geralmente se sente. Ele não entende o que está acontecendo, então pergunta à sua enciclopédia do século XVII, Ganância, sobre isso.
Ganância diz que é porque ele não consumiu nenhuma alma ultimamente, e sua habilidade de glutonaria está faminta, e que ele terá que consumir almas até o dia em que morrer. Caso contrário, ele entrará em modo de sobrecarga e matará quem cruzar seu caminho. Quando isso acontecer, Ganância diz que ele adquirirá uma versão de terceira categoria do Sharingan e finalmente se sentirá uma entidade legal. Surpreendentemente, quando ele olha no espelho, Fate descobre que já o desbloqueou, e Ganância o avisa que ele tem pouco tempo antes de perder o controle de si mesmo. Ele rapidamente se veste com sua capa de vigilante e vai para uma área infestada de goblins por perto. No entanto, mesmo depois de matar centenas deles, sua fome não diminui. Ganância o leva para uma floresta próxima, com goblins monstros ainda mais fortes, e Fate começa a matá-los um por um. Eventualmente, sua fome se acalma, e ele se sente uma merda por matar tantos seres, mesmo que fossem apenas personagens secundários inúteis. Ele decide voltar, mas um rei goblin gigante surge à vista, pisando forte. Ele escaneia as estatísticas do grandalhão e descobre que ele tem regeneração, o que é algo que Fate agora quer. Ele ataca por trás enquanto ele está comendo, decepando um braço, mas o bicho ainda não está caído. Impressionado com o braço que é tão grande quanto ele mal desvia do próximo ataque do Rei Goblin e começa a pular como o frango fraco que ele é. Ganância diz para ele ser homem e usar sua maior arma, a armadura de enredo. Fate obedece e avança contra o demônio de uns 3 metros com nada além de sua espada, derrubando-o de uma vez. Enquanto ele se alegra com sua vitória e finalmente adquire a habilidade de regeneração, Ganância diz para ele entregar todas as suas estatísticas a ele e desbloquear sua segunda forma, que é ainda mais forte que a atual. Fate inicialmente hesita porque sua própria ganância não quer abrir mão de todas aquelas estatísticas tão suadas por um pedaço de lixo, mas ele eventualmente concorda. Assim que o faz, Ganância passa por sua transformação de Clube das Winx e se transforma em um arco. Ele diz a Fate para testar seu novo poder em um Goblin espião, e Fate usa uma flecha mágica para matá-lo com um único tiro. Antes de voltar para casa, ele doa as orelhas do Rei Goblin para a igreja, esperando perdão por sua matança de Goblins. Alguns dias depois, ele pega Roxy tentando sair da mansão com roupas de plebeia e se pergunta se ela está indo para alguma festa à fantasia. Ela afirma que é seu disfarce para a inspeção da cidade que ela está indo fazer e diz a ele para ir junto com ela. O encontro deles, ou seja lá o que Ganância continua chamando, começa enquanto ela dança por aí como se fosse meio doidinha, e Fate diz a ela para andar com cuidado. Ela diz para ele não chamá-la pelo nome, e sim de Lexi para não estragar seu disfarce. Ao mesmo tempo, Ganância começa a tagarelar sobre como os dois têm apelidos um pro outro agora, ganhando um merecido cala-a-boca de Fate. Roxy pensa que ele disse isso pra ela e começa a corar, fazendo Fate se perguntar se ela tem um lado submisso. Ele pede desculpas a ela e cora de volta quando ela diz que sair com ele a está excitando. Ganância se intromete e diz a Fate que ele finalmente tem uma chance de perder a virgindade, forçando-o a gritar com ele e quase lhe dar uma lição. No entanto, Roxy para Fate e pega a espada dele, inspecionando-a e oferecendo-se para polir, já que parece gasta. Quando ela a devolve, Ganância amaldiçoa Fate por arruinar o cheiro do perfume de Roxy nele com suas mãos suadas, fazendo-o se perguntar como ele conseguiu esse homem de cultura para uma espada. Mais tarde, ao chegarem ao mercado local, Roxy começa a olhar algumas frutas. No entanto, a excursão dura pouco, pois um cavaleiro real logo aparece e força todos os plebeus a fazer fila para puxar o saco dele. Assim que esse Power Ranger do Temo caminha pela multidão, o estômago de Fate começa a roncar, chamando sua atenção. Ele não tem problemas em se ajoelhar diante dele, sendo um saco de pancadas, e pede desculpas. O cavaleiro ainda quase o derruba com um chute só para Roxy intervir e dizer que ele não deveria bater nele agora que ele pediu desculpas. O cavaleiro pergunta se ela também está procurando uma surra, só para suspeitar que já a viu antes. Temendo que sua identidade pudesse ser revelada, ela instantaneamente puxa Fate para si, fingindo ser sua amante e se perguntando por que ele não comeu o café da manhã depois que ela o fez para ele com tanto amor. Sentir os melões dela pressionados contra seu braço faz Fate corar e ele timidamente pede desculpas a ela, prometendo comer depois. Ver os dois pombinhos flertando bem na frente de seu pobre eu virgem e solteiro faz o sangue ferver, e ele os deixa ir. Roxy rapidamente arrasta Fate para um beco sombrio, fazendo-o se perguntar se este seria um lugar apropriado para a primeira sessão de amassos deles. Justo então, ele telepatically a ouve pensando o quanto seu coração está batendo, pois é a primeira vez que ela segura as mãos de um homem, e ela instantaneamente amarelou. Ela percebe que ele está envergonhado, e mente que está acostumada a estar perto de homens e vai embora, enquanto Fate fica para trás, se perguntando se Astor tem um manual sobre como perder a virgindade em 5 minutos. Mais tarde, ele a encontra em uma vitrine, olhando pedras preciosas, e nota que ela gosta da que combina com os olhos dela. O comerciante instantaneamente adivinha que Fate não pode pagar e o apresenta a minérios em vez disso, afirmando como eles podem ou não conter a pedra preciosa que eles estão procurando.
Fati usa a habilidade Identificar para trapacear, mas antes que ele possa encontrar algo que valha a pena, Roxy diz que não tem uso para joias e vai embora. Fati a segue como seu cachorro, chateado por não ter conseguido conquistá-la ali mesmo. Ela pergunta a Fate se ele tem algum amigo guerreiro, mas como sempre, ele decepciona. O homem não conseguiria fazer contatos nem numa turma de jardim de infância. Justo então, ela ouve dois plebeus falando sobre o recente ataque aos goblins da floresta e os segue para perguntar o que eles sabem. Mas eles dizem a ela para perguntar a alguns guerreiros em vez disso. Fate fica para trás, preocupado que possa ser identificado como o culpado. Eles mais tarde param na taverna para coletar mais informações. O barman recebe Fate e pensa que Roxy pode ser sua nova namorada, fazendo Fate se preocupar que ela possa estragar tudo, só para encontrá-la corando e ficando toda excitada. Mais tarde, o barman começa a fofocar sobre uma montanha de goblins mortos que foi encontrada nas planícies. As pessoas começaram a suspeitar que era um monstro errante que os eliminou, porque nenhum guerreiro deixaria uma recompensa tão grande para trás. Ele afirma o quão ruim será para os negócios, porque ninguém ousaria cruzar aquelas planícies agora enquanto este monstro perigoso estiver à solta. Fati se culpa por tudo isso. Justo então, a versão anime do Humpty Dumpty entra e revela que ouviu seus amigos guerreiros, especulando que deve ser a Lick quem matou todos aqueles goblins, e que os Cavaleiros Sagrados já estão em uma missão para capturá-lo. Ganância diz a Fate que ele está frito se for pego por eles com suas estatísticas todas esgotadas, mas seu maior medo é Roxy descobrir sua natureza oculta e sede de sangue. Justo então, um supermodelo de boy band entra e decide que Roxy deveria ser seu entretenimento noturno. Isso irrita Fate, mas antes que ele possa bancar o Alpha, Roxy dá um peteleco no perdedor e o manda voando. Em seguida, ele e seus subordinados se ajoelham diante dela e pedem desculpas enquanto Roxy solta o cabelo e revela sua verdadeira identidade. Em vez de repreendê-los por tentarem tratá-la como seu brinquedo, ela diz que lamenta que os Cavaleiros Sagrados sejam vistos como algo a ser temido em vez de algo em que se possa confiar. E enquanto o feminismo vai para o ralo, os perdedores se perguntam o quão burra ela é para uma cavaleira celebridade. Mais tarde, ao voltarem para casa, Roxy revela que Rafael, que é o chefe dos Cavaleiros Sagrados por enquanto, a manteve no escuro sobre a caça ao Lick e a matança de goblins. Justo então, eles ouvem Ado e o encontram torturando mais uma criança. Fati o liberta de seu aperto e Roxy os repreende sobre direitos humanos. Questiona Memel por que ela também faz parte disso, apesar de ser mulher. Ela diz que é porque ela é uma vaca certificada e Rafael fica puto com Fate por agir todo superior. Roxy então pergunta por que ela não foi informada sobre a caça ao Lick e Rafael mente que é porque ele não queria interromper a manhã do pai dela. Com isso, a gangue de palhaços vai embora, e Fate e Roxy ficam para cuidar da criança. Acontece que ele perdeu a mãe, então enquanto tentam encontrá-la, Fate não consegue evitar imaginá-lo e Roxy como um casal casado. Seu traseiro iludido volta à terra, assim que a mãe do menino aparece, e Fate percebe que pode estar se apaixonando por Roxy. Naquela noite, Fate decide que ainda caçaria monstros para manter a sanidade, mas fará isso por trás de uma máscara de vigilante legal para um novo alter ego. Eu sou o Batman. Para acalmar sua culpa, ele compra para ela o minério de rocha do outro dia, e ela fica encantada ao descobrir que tem a mesma pedra preciosa azul que ela estava procurando. Na realidade, Fate usou Identificar para trapacear, mas ninguém precisa saber. Enquanto isso, Rafael e o resto dos Cavaleiros Sagrados do Mal planejam a próxima missão em Galia e tramam contra Roxy. Com sua nova máscara, Fate se transforma em um imitador do Batman e ganha o apelido de Cadáver. Na manhã seguinte, enquanto ele ainda está cansado da expedição da noite anterior, Roxy o leva em uma viagem ao vinhedo de sua família para mostrar o quão rica ela é. Lá, ele conhece a mãe dela, Aisha, uma milf total, e se pergunta se ele está atrás da mulher errada na família. Aisha o cumprimenta gentilmente e pergunta o que ele pensa sobre a filha dela. Roxy entendeu errado a referência, pensando que ela quer saber como ela é na cama, e fica toda constrangida. Fate então cora também. No entanto, Aisha explica que ela quer saber como ela está se saindo como a nova chefe da família, e Fate aproveita essa oportunidade para ligar seu Romeu interior. Com total energia, diga Chad, ele se ajoelha e afirma que não gostaria de nada mais do que morrer ao lado dela e apoiá-la até seu último suspiro, finalmente a conquistando. No entanto, a treta ferve e Roxy sai de cena, deixando a mãe para trás. Roxy entra em seu quarto e lembra do pai, recordando como jurou a ele que se tornaria uma cavaleira tão gentil e poderosa quanto ele, e pede desculpas por ter se tornado uma completa decepção. Ao mesmo tempo, Fate toma um suco de uva com um dos trabalhadores que lhe conta que Roxy visita o vinhedo todo ano para lutar contra os monstros que o atacam na época da colheita. O estômago de Fate ronca ao ouvir sobre monstros raros, afinal, carne de boi comum é superestimada, né? Naquela noite, ao voltar para a mansão da Roxy, ele encontra alguém que nunca viu e a acha suspeita, mas não pela cor da pele, e sim pelo machado gigante e pelos olhos estilo Sharingan que ficam idênticos aos dele quando está morrendo de fome.
Estranhamente, ela diz a Fate que o deixará com os monstros do rio e vai embora, deixando-o confuso e importunando Grid por respostas. Aquele narcisista metido se recusa a dar qualquer informação, mas sua cavaleira em armadura brilhante, Roxy, chega e lhe diz que a estranha é uma Galien, e das puras, viu? Ela conta como o reino de Galia foi destruído por um enxame de monstros anos atrás, e sua população quase foi aniquilada. No entanto, como o Fate não está interessado em papo furado, ele pergunta a Roxy sobre o plano dela para lutar contra os monstros do rio sozinha. Ela diz que não estará sozinha e que é seu dever, então não pode fugir disso, enquanto seu cérebro de uma célula só derruba todas as uvas que segurava, deixando Fate para limpar a bagunça dela. No dia seguinte, depois que alguns monstros do rio destroem um grande campo, Fate acompanha Roxy para espioná-los, apenas para descobrir que essas supostas ameaças de nível divino são só uns pokémons chiques com presas. Quase desapontado, Fate está pronto para voltar quando o rei dessas feras, um super pokémon ainda mais chique, aparece, e a boca de Fate começa a salivar. Grid explica que é uma fera coroada de nível 50, algo que está totalmente fora do alcance da Roxy. Mais tarde, enquanto ela manipula os aldeões, dizendo que vai acabar com a fera coroada e salvar suas vidas e as colheitas, Fate percebe que precisa tomar as rédeas da situação. Naquela noite, ele sai para saciar sua fome por esse novo tipo de carne e usa a nova forma de Grid para empalar vários deles como se não fossem nada. Quando ele mira na fera coroada, ela usa um de seus subordinados como escudo, fazendo Fate questionar se a fera é tão forte quanto dizem, afinal. No entanto, quando ele atira, o viciado em esteroides agarra as flechas com as próprias mãos sem ser eletrocutado. E Fight decide que precisa usar uns bons e velhos punhos, já que nem a física funciona nessa abominação. Enquanto ele avança, Fate percebe que a fera tem o mesmo plano, só que segundo Grid, o soco dela vai deixar Fate nocauteado se ele for atingido. Ele desvia rapidamente, apenas para ser atingido pelo último subordinado em pé. O chefão aproveita a chance para desferir seu soco poderoso, e embora Fate desvie em grande parte, suas ondas de choque mandam o garoto voando para o rio. Ele se faz de morto por um tempo, e usando sua única célula cerebral, mata o último subordinado. Percebendo que não pode lutar contra a fera coroada apenas com sua força, Fate invoca o poder da armadura de roteiro, e transforma Grid em uma arma novinha em folha, do nada. Essa arma é basicamente uma mini-bomba nuclear, e enquanto o nosso herói se sente o próprio Oppenheimer deste mundo, ele a lança contra a pobre fera que tenta se defender com uma bola de ar. Como esperado, ela vira picadinho rapidinho, e Fate vence. Assim que ele faz isso, seu corpo começa a queimar e ele cai de joelhos. Grid explica que é porque ele acabou de consumir uma fera coroada e seu banco de energia do tamanho de uma ervilha não consegue absorver, então ele terá que aguentar até conseguir se adaptar. No dia seguinte, Roxy descobre todas as feras mortas à beira do rio e acha isso suspeito. Ela tagarela sobre isso no almoço com a mãe e Fate, enquanto Aisha observa como a filha parece mais feliz perto de Fate. Mais tarde, ela decide banquear Cupido, chamando Fate para o quarto dela enquanto ele pratica como rejeitá-la e explicar que não curte mulheres mais velhas. Para a sorte dele, ela simplesmente diz para ele cuidar da filha dela e estar sempre ao lado dela. Fate diz que não é adequado para isso, mas ela lhe diz que ele não precisa de superpoderes para estar lá por ela. Ela compara com como ela, apesar de ser básica, também apoiou o marido e espera que ele faça o mesmo. Depois de xingá-la mentalmente por chamá-lo de inútil, ele concorda. Naquela noite, mesmo depois de matar mais de 100 goblins, a fome de Fate não diminui. Grid explica que é porque ele provou uma fera coroada e esses frangos comuns não servem mais. Ele volta ao bar local ostentando um tapa-olho, tipo um pirata de quinta categoria, e ouve o barman conversando com um João Bobo sobre como o trio do mal, liderado pelo Corte e Tigela do Rafael, tramou para mandar Roxy para Galia para morrer. Ele volta à mansão esperando convencer Roxy a não ir, mas ela diz que já decidiu e o ignora. Enquanto isso, Rafael e companhia celebram essa vitória, e ele pede ao Shin para que o cérebro, rato, elimine o cadáver a todo custo esta noite. A grande noite chega rápido, e o traseiro feio do rato aparece para fazer um circo para Fate num vale de goblins. Seus subordinados superestimam seus papéis limitados de personagens secundários e afirmam que poderiam cuidar desse cara-cadáver sozinhos, mas antes mesmo de atacarem, Fate os varre da face da terra. Enquanto o resto de seus peões foge, Rato fica parado com uma expressão de constipado, e quase faz xixi nas calças de cavaleiro quando Fate finalmente tira a máscara. Inicialmente, seu complexo de Deus entra em ação, e ele diz a Fate que um perdedor feio como ele nunca poderia ser a ameaça de que todos estão falando, antes de tagarelar sobre suas raízes de nepotismo e sua habilidade de espada sagrada, que o tornou um cavaleiro sagrado em primeiro lugar. Fate o escuta com zero interesse e, em vez disso, pergunta a Grid se ele pode derrubar uma espada sagrada. Grid diz que sim, contanto que eles tenham armadura de roteiro, enquanto o rato se prepara para atacar.
Fat desvia e se teletransporta para trás de Rato, atravessando sua armadura e cortando sua espada ao meio, enquanto o perdedor sem cérebro olha para o nada e tenta fugir. Fate farms Aura pesado e diz a ele para agir como o Power Ranger descolado que ele pensa que é. O toque no jutsu não funciona, e Rato cai, lembrando Fate de seu passado patético e o quanto Rato o machucou. Ele pega o bosta e limpa a casca de várias árvores com o rosto feio dele, enquanto Rato implora por misericórdia. Isso só enfurece Fate ainda mais, e ele o lembra de como nunca parava de intimidá-lo quando ele implorava. Alimentado pela raiva, ele joga o pedaço de lixo inútil no ar e invoca seu reator nuclear portátil, explodindo o traseiro dele em pedacinhos. O lixo teimoso ainda não morre e já sem membros no chão quando Fate se aproxima e pergunta por que Roxy está sendo enviada para Galia. O perdedor diz que ela se voluntariou e implora para que ele poupe sua vida e ele cancelará a expedição dela. Fat diz que ele está enganado, porque ele não está fazendo isso por um clichê como o amor. Isso é por ele, por vingança. Com isso, ele o empala e acaba com a habilidade de espada sagrada. Greed aproveita a chance para fazer jus ao seu nome, e diz a Fate que pode upar ele de novo, abrindo mão de todos os seus atributos, e Greed se transforma em uma foice. Segundo Greed, Fate agora pode cortar literalmente qualquer coisa. No dia seguinte, Roxy se despede de Fate enquanto parte para sua expedição de 3 anos e promete se encontrar novamente. Fate tenta convencê-la a não ir uma última vez, mas sabe que é em vão. Assim que ela parte, ele decide que não há razão para ele estar ali. A sessão de palmas deles foi adiada de novo, por 3 anos desta vez, então ele entrega sua demissão e muda de carreira para se tornar um guerreiro. Alguns dias depois, Roxy chega à sua primeira parada e faz um discurso emo, sobre querer tornar o mundo um lugar melhor, esperando conseguir alguns recrutas para essa missão fadada ao fracasso. Lá, uma vilãzinha sem sal chamada Miria, que está caidinha pela Roxy, junto com Mugen, um machão sarado, se juntam à equipe. Esses dois compartilham uma única célula cerebral e começam a irritar Roxy imediatamente. No entanto, ela se segura, sendo o capacho que é, e sorri, mentindo que está feliz com a companhia deles. Ao mesmo tempo, um nerd de laboratório, examinando partes de goblins de alguns que Fate slayou, descobre algo estranho sobre a arma usada e finalmente conclui que o portador está usando Greed, uma arma de pecado mortal. Enquanto isso, Fat chega a Tetra, a cidade onde morava com o pai 5 anos atrás, até ser expulso por ser pobre e inútil. Isso traz de volta memórias amargas, então ele faz sua primeira parada em um bar local apenas para encontrar um Zé Ninguém intimidando um homem que estava apenas pedindo ajuda para afastar um ataque de monstros. Ele farma Zaura, e os lembra que é o MC, antes de se virar para o homem, que acaba sendo Seth, o mesmo garoto que o expulsou de sua vila 5 anos atrás. Seth se ajoelha diante de Fate e implora para que ele os ajude contra os ataques de monstros em sua vila. Enquanto Fate relembra seus dias com o pai, até a morte dele, e como foi apedrejado em seu funeral porque os anciãos da vila não queriam alimentar um garoto de 10 anos. Ele inicialmente rejeita Seth, mas Greed acaba o convencendo a fazê-lo porque a gula está faminta, e ele teria que desviver algo de qualquer jeito. Esperando ao menos salvar as memórias de seu pai, ele chega lá com Seth apenas para ser recebido pelo mesmo ódio e preconceito. O pai de Seth, o mesmo ancião da vila que expulsou o pequeno Fate, o chama de lixo e seu filho de uma pilha de lixo ainda maior por trazer um perdedor tão grande para defender a vila deles. Esse idiota senil anuncia que usará Fate como sacrifício humano para afastar os monstros esta noite e encontrar alguns guerreiros de verdade no dia seguinte. Fat resiste a esmagar o crânio dele e vai para a casa de Seth, onde o oferece comida. Lá, Seth lhe conta que sua esposa foi desvivida durante um dos ataques de monstros e admite que costumava ser um grande babaca, explicando como tudo mudou depois que ele teve sua própria filha e percebeu o quão errado estava. Ele também explica que os monstros que os atacam são enormes e podem voar, e Greed deduz que são um tipo perigoso, mais inteligentes que a maioria dos humanos. Enquanto Seth se afasta por um momento, sua filha oferece um doce a Fate, que depois de comer, desmaia. Seth fica inicialmente confuso e começa a entrar em pânico, apenas para depois perceber que seu próprio pai, o chefe da vila, drogou Fate para que ele pudesse ser usado como isca. Nesse momento, uma bola de fogo atinge a vila, e monstros começam a atacá-la por todos os lados. Enquanto todos lá fora são churrascados, Seth prepara um antídoto para o sedativo, e Fate finalmente volta a si. A primeira coisa que ele nota é o inferno que se desenrola lá fora e imediatamente corre para fora, dizendo a Seth para ficar dentro de casa a todo custo. Ele nota as baratas chiques voando por aí e quase é churrascado também. Por conselho de Greed, ele sobe em um telhado e usa sua foice novinha em folha para lutar contra essas baratas chiques, que facilmente corta a próxima bola de fogo delas. Em seguida, as baratas juntam suas bolas de fogo em um só lugar para vencê-lo usando o poder da amizade, já que é a única coisa que ele não tem.
mas Fate simplesmente balança a foice na direção delas, aniquilando a bola de fogo e depois os traseiros feios delas, um por um, como pinos de boliche. Com elas eliminadas, ele adquire a habilidade de bola de fogo e foca sua atenção no chefão, um rei barata bombado de esteroides. Esse cara imediatamente puxa uma bola radioativa da boca e tenta atacar Fate, mas usando seu privilégio de protagonista, ele facilmente fatia o rato de academia, digo a barata de academia também. Assim que a luta termina, Seth informa a Fate que 90% da população da vila, incluindo seu pai, morreu, e ele planeja se mudar para a cidade para cuidar da filha. Ele também pede a Fate para dar um soco na cara dele para que ele possa parar de se sentir culpado pelo bullying do passado. E Fate imediatamente obedece, dando-lhe um dente quebrado no processo. Depois de se despedirem, Fate visita o túmulo de seu pai e diz para ele não se preocupar mais, porque agora ele é um vigilante casca-grossa. Mais tarde, ele pega uma carruagem para a próxima cidade e, em troca da carona, oferece-se para proteger o cocheiro pela trilha infestada de bandidos. Sua hora de brilhar logo chega quando um bando de perdedores os para e diz ao cocheiro para entregar todo o dinheiro. Fate intervém, esperando agir de forma maneira sem a máscara pela primeira vez. Mas o cocheiro entra no caminho, abraçando ansiosamente, transformando seu grande momento em uma história BL paralela. O vilão aproveita a chance para roubá-los, mas um ataque do céu o pulveriza. O cocheiro se pergunta se foi um castigo divino, mas assim que Fate vê a arma de destruição, ele reconhece a portadora. Ela lhe diz que ele ainda lhe deve pelos monstros do rio e pede uma carona. O cocheiro diz para ela subir, e ela finalmente se apresenta a Fate como Mini da ira. Ele se pergunta se essa vilãzinha está apenas pagando de chique, mas ela revela que sabe que ele tem o pecado da gula, e que sua espada é o pecado da ganância. De repente interessado, os olhos cultos de Fate observam o plano deserto do peito dela, apenas para o estômago dela roncar e o desconcentrar. Ele oferece um pouco de carne seca, e ela come tudo, reduzindo sua pontuação de gostosura na mente dele a 0. Eles chegam ao destino, e são recebidos com um show de palhaçada, em que o Cavaleiro Sagrado doidão faz um espetáculo sobre sua bravura, enquanto todas as garotas da cidade surtam sobre o quanto querem um pedaço do bolo dele. O cocheiro paga a Fate, mas Mine pega o dinheiro, alegando que foi ela quem lidou com os bandidos. Segundos depois, ela simplesmente adormece e Fate tem que carregá-la para encontrar um hotel. No caminho, ele nota que os moradores da cidade têm tatuagens estranhas em forma de triângulo, quadrado e círculo, e se pergunta se ele se meteu em um spin-off de Round 6. Ignorando isso, ele leva Mine para o hotel e luta contra seus pensamentos cultos enquanto a coloca na cama. Lembrando-se de que pertence a Roxy, ele pergunta a Greed sobre os 7 pecados capitais para se distrair. Greed explica que como essas 7 habilidades desafiam as leis do céu, elas são chamadas de pecados, e o machado de Mine, que é o pecado mortal da preguiça, também está entre eles. Ele avisa Fate que ele precisa aprender a controlar sua fome, caso contrário, o preço a pagar por seu pecado, ou seja, desviver seres vivos, se tornará insuportável. Para testar, ele vai para as dunas de areia próximas e desvive um monte de vermes da areia usando a forma de arco de Greed, combinada com a habilidade de bola de fogo que ele roubou das baratas voadoras Chiques. Assim que ele começa a controlar sua fome, ele sente o cheiro de uma fera coroada por perto e a segue para encontrar alguns guerreiros de terceira categoria, lutando para derrubá-la. Fate rouba a atenção da fera com uma flecha coberta de fogo, a qual a fera responde com seu rifle embutido. Quando isso não funciona, a fera usa sua habilidade especial, Tempestade de Areia, para cozinhar. Fate, mas sendo o rei da armadura de roteiro, Fate usa a forma de foice de Greed para cortá-la. O perdedor da areia percebe que não pode vencer, então ele se desconecta de seu núcleo e corre para o subsolo em busca de cobertura. No entanto, Fate invoca seu reator nuclear portátil e bacana, e o ataca através da areia, finalmente desvivendo-o. Ele volta para encontrar mais uma recompensa esperando por ele, enquanto Mine está diante dele sem nenhuma roupa. Servindo um fanservice de baixo nível, ela diz que o deixará bater palmas se ele já estiver com pensamentos impuros, mas ele a ignora, perguntando se ela vai a algum lugar. Ela diz que está indo desviver o monstro da areia que tem uma recompensa. Mas ele diz que já fez isso. Furiosa, ela exige que eles dividam a recompensa. Mais tarde, quando vão coletar, Mine tira sarro da máscara estranha de Batman de Fate. Mas antes que ele possa reagir, o palhaço da cidade aparece e diz a Fate que ele trabalhará para ele agora. Isso irrita Mine, que diz ser ela quem o possui, mas o palhaço tonto usa a frase proibida. Você está perdida, gatinha, nela? Apenas para ser enfiado voando para o esquecimento. Depois disso, Mine e Fate fogem e escapam da cidade. Continuando suas aventuras, Fate observa horrorizado enquanto Mine devora o suprimento de comida de uma semana, e ele se pergunta por que ela ainda não virou uma porca gorda. Com todos os McNuggets correndo em suas veias, Mine continua despreocupada até que seus hormônios a fazem surtar e ela destrói a carruagem em que estão viajando.
Os chiliques irritantes de Mine os forçam a passar uma noite extra em uma parada próxima chamada Vila Hasson, que tem um castelo cópia barata de Hogwarts pairando à distância. Enquanto olha ao redor, Fate tropeça em um velho gagá sentado deprimido em uma rocha. Esse perdedor, que se chama Aaron, por acaso é um cavaleiro sagrado responsável por proteger esta vila, algo que Fate acha difícil de acreditar. Surpreendentemente, ele os permite ficar à noite, mas apenas se Fate o enfrentar em um duelo. Fate aceita o desafio, pensando que um velho magricela não poderia fazer muito, apenas para ficar perplexo quando Eren o mata com um golpe com o único ataque de sua espada. Eren, por outro lado, não consegue acreditar que um nível 1 insignificante como Fate pudesse ter atributos tão OP, o que o deixa desconfiado. Sentindo-se como um NPC inútil, Fate se prepara para fazer as malas e deixar a vila. Mas o velho lhe diz que deixará Fate ficar se ele assinar sua sessão de treinamento Scan. E Fate concorda instantaneamente, sendo o parasita sem espinha que ele é. Na manhã seguinte, a surra de Fate começa, e depois de alguns bons socos chacoalharem, sua cabeça vazia, ele começa a melhorar, embora ainda não seja páreo para o Sr. Dumbledore. No entanto, assim que o arco de treinamento está prestes a terminar, Fate se lembra que é o personagem principal e ativa sua gula, transformando-se em Temutira e impressionando o velho Gagá. Depois de perder suas poucas células cerebrais restantes no final do treinamento, Fate entra no refeitório para encontrar Minnie apagada como um Snorlax, cercada por restos de comida. Ele canaliza seu Bob Ross interior para rabiscar no rosto de Minnie, apenas para ter um pico de serotonina antes do inferno inevitável que ele sabe que ela vai desencadear. Naquela noite, Fate descobre um retrato de Eren com sua esposa e filho, e ele suspeita que Eren esteja escondendo um grande segredo sobre o castelo, assim como sobre sua família. Logo depois, Minnie acorda gritando como se tivesse visto o Donald Trump de perto, quando ela tinha acabado de se ver no espelho, com o sangue fervendo de raiva. Na manhã seguinte, Aaron luta contra Fate, usando sua grande espada, dando a ele apenas um pedaço de pau, humilhando o traseiro inseguro de Aaron. Minnie chega à cena para se vingar, enquanto ela rapidamente rabisca alguns pelos faciais no rosto de Fate, fazendo-o corar de vergonha por sua puberdade atrasada. Naquela noite no jantar, Minnie tenta conseguir a simpatia de todos anunciando que seus poderes a tornam incapaz de saborear qualquer comida que ela come. O resto da equipe ignora completamente seu comportamento de busca por atenção, enquanto Fate pega Aaron olhando com saudade para o castelo. Aaron finalmente solta a fofoca, dizendo que costumava ser dono daquele castelo, até que um grande demônio, o Leak Lord, atacou e o expulsou como se o aluguel estivesse atrasado. Seu filho idiota, Luke, tentou resistir, mas foi nucado pelo próprio Lorde Demônio. A gula de Fate é ativada a menção de demônios deliciosos, e seu estômago ganancioso começa a roncar ao pensar em ter um McLanche feliz com sabor de demônio. Ele e Aaron decidem se unir como amantes desafortunados e acabar com o reinado do Leak Lord, enquanto Mine os abandona para continuar enchendo seu buraco negro de barriga com mais comida. Quando a dupla finalmente chega ao castelo, Fate quase faz nas calças, ao ver a horda de esqueletos esperando para bater palmas neles. Mas com a ajuda da ganância e suas flechas teleguiadas, ele se sente um herói apelão que só precisa ficar parado e deixar a magia fazer todo o trabalho. Depois de provar o aperitivo, o destino está mais do que pronto para devorar a alma do Leak Lord. Quando a dupla entra no castelo, esperam que pareça o pântano do Shrek, mas em vez disso são recebidos por um ambiente limpo e acolhedor. O filho e a esposa de Eren os recebem calorosamente, como se nada estivesse errado no mundo e um Lorde Demônio não estivesse causando o caos. Eren parece ter visto um fantasma, pois passou todos esses anos acreditando que sua família estava morta, mas lá estão eles, sorrindo que nem bobos. O destino tenta ao máximo colocar seus 2 neurônios para funcionar, pois acredita firmemente que tudo isso é um feitiço de ilusão em ação. Luke prova suas suspeitas quando de repente ataca o próprio pai com a espada, seu fantasma sendo tão covarde e perdedor quanto era em vida. O destino não pode matar esses ghouls usando a ganância, porque isso o sujeitaria a uma eternidade sendo assados como um frango de padaria nos poços do inferno. Aaron se recusa a deixar sua família ser massacrada assim, então pede ao destino para lidar com o Leak Lord e deixá-lo cuidar de sua família disfuncional. O destino finalmente enfrenta o Leak Lord e fica chocado ao descobrir seus atributos de chefão final apelão. Com as pernas trêmulas, ele consegue golpear o demônio, mas então ele começa a girar como uma bailarina drogada, enchendo a sala com as almas perdidas das pessoas que possuiu. O destino está em um dilema porque não pode ferir esses inocentes com sua espada, mas então Eren vem ao resgate, imobilizando a horda. Sua esposa fantasma vem ao resgate do Lorde Demônio, implorando a Eren para não machucar seu senpai. No entanto, Eren fica com ciúmes da esposa babando por outros homens, e ele saca sua espada sagrada e lança um feitiço, cegando a todos com uma luz divina e ofuscante.
A idade de boomer de Eren começa a aparecer quando ele não consegue lidar com a aura insana do Leaky Lord, e o destino tem que intervir pegando a espada sagrada de Luke e se juntando a Aaron. Juntos eles unem seus poderes para acabar com o Leaky Lord com um show de luzes sem graça. Após a batalha, Aaron se despede de seu filho e esposa mortos, cujas almas pegajosas não param de tagarelar e simplesmente não querem seguir para a vida após a morte. O coração de Aaron está pesado de culpa por abandonar sua família, mas eles o tranquilizam dizendo que se divertiram horrores festejando no castelo abandonado com o Leaky Lord e seu exército de mortos. Na manhã seguinte, quando a dupla retorna à vila, encontram uma Minnie impaciente esperando por eles. Antes que ela possa ter a chance de dar outro chilique, Eren rapidamente a suborna com um enorme saco cheio de moedas para calar a boca de sua interesseira. Ele de repente se lembra que 50 anos atrás, um guerreiro havia salvado esta vila de uma horda de monstros, e agora ele percebe que sempre foi a Mine. Mine aproveita esta oportunidade para soltar uma frase de efeito emo, dizendo que ela é um fantasma que simplesmente não pode morrer. De volta para casa, Memel e Rafael se regozijam ao ver a Pedra Filosofal, sonhando com a degeneração sem fim que farão assim que se tornarem imortais. A celebração é interrompida quando o mordomo entra e revela que Atto foi morto por um guerreiro misterioso chamado Cadáver. Mal sabem eles que por trás desse nome de Digashad está nosso pequeno e insignificante MC, o próprio Destino. Na manhã seguinte, o esquadrão retoma sua jornada enquanto Minnie continua engolindo comida na velocidade da luz, dizendo que precisa de muitas calorias para seus chiliques de bebê. Ela se ajoelha na frente dele e enfia uma barra de chocolate na boca do Destino, seus atributos de waifu em exibição total. Minnie continua a flertar com o Destino, adormecendo em seu colo, fazendo a boca dele salivar por outras razões, além do chocolate. O Destino se pergunta sobre os motivos de Mine, pois ele tem certeza de que ela está em alguma missão ultra secreta. Enquanto isso, Rox e seu exército estão lentamente abrindo caminho para o reino de Galia, chegando à Vila Rasson logo depois que o Destino partiu. Roxy chega ao castelo abandonado acompanhada pelo Mugen e pela NPC Miria, a lesada. No entanto, depois de uma olhada mais de perto, Roxy percebe que o arco de vilão do Leaky Lord acabou e se pergunta sobre o Gigachad que o derrotou. Nesse momento, Eren entra em cena para levar todo o crédito, mas é imediatamente humilhado por Miria, que pergunta por que esse velho gagá ainda não se aposentou. Eren revela que era um grande amigo dos pais de Roxy e foi quem a nomeou. Ele relembra sua grande batalha com o Leaky Lord e admite a contragosto que outra pessoa o ajudou a acabar com sua tirania. As garotas imediatamente ficam caidinhas por esse herói misterioso, implorando a Eren para dar mais detalhes. Ele sente suas chances de conquistar as gatinhas sumirem, então se recusa a revelar o nome do Destino, já que o Destino havia pedido para manter sua visita em segredo de qualquer forma. Eren confronta Roxy sobre sua missão arriscada em Galia, e ela orgulhosamente anuncia que tem culhões para lidar com qualquer coisa que esta missão reserve para ela. Ela revela a notícia da morte de seu pai, o que causa um grande choque em Eren, mas seu cérebro pervertido se recupera rapidamente enquanto ele oferece a Roxy uma sessão de treinamento particular. Roxy faz sua equipe trabalhar como NPCs não pagos enquanto ela se diverte horrores treinando com Eren. Enquanto isso, Destino e Minnie parecem ter tropeçado no 9º círculo do inferno, onde tudo está em ruínas. Minnie revela que foi onde ela nasceu, e o Destino não tem problemas em acreditar nisso, já que alguém tão demoníaca como Minnie só poderia ter nascido num lugar imundo como este. À medida que avançam, eles tropeçam em um casulo gigantesco saído de um filme de alienígenas, e é revelado que o casulo é, na verdade, uma arma biológica chamada Quimera, criada por Galia. Ganância explica que a Quimera contém centenas de monstros costurados em um só, e a barriga do Destino começa a roncar ao pensar em ter sopa de demônio para o jantar. Minnie balança seu machado, criando um buraco enorme no casulo da Quimera, revelando uma vilã de cabelo branco com seus atributos convenientemente cobertos por alguns fios de cabelo soltos. Ela emerge do casulo montada em um robô Evangelion pirata e Minnie diz ao Destino que ele tem que matá-la usando sua espada e consumir sua alma. O Destino, no entanto, está caidinho pela gata e não quer condená-la à miséria eterna. Minnie diz a ele para criar coragem, mas a vilã já está entrando em modo psicopata, enviando um pulso de energia que derrete o chão sob eles. Minnie e Destino correm por suas vidas, um tsunami de lava assando suas bundas, quando Minnie canaliza seu Moisés interior e divide o mar de lava em dois. A dupla se une e ataca a Quimera com todo o seu poder, mas o mecha simplesmente regenera seus membros perdidos. Na verdade, ele até cresce um par de asas enormes só para provocá-los. Minnie se mantém alta e orgulhosa para uma anã pronta para revidar, enquanto o Destino está num canto, mijando nas calças. Ele percebe que está emitindo uma energia beta forte, então sai dessa, ficando totalmente bombado de esteroides com o olho brilhando vermelho. O Destino salta alto e atira na Quimera com uma flecha mágica que a transforma em pedra. Sem perder um segundo, Minnie a ataca com seu machado, esfarelando-a em pedaços.
No entanto, antes que o Destino possa desferir o golpe final, a Quimera se esconde dentro de uma casca protetora. O Destino liga seu sensor de vilã, localizando sua posição exata e balançando sua foice, perfurando a barreira e atingindo o peito da garota. Em desespero, ela salta e voa para longe. Mas Minnie faz o Destino sentar em seu machado como uma criança em um brinquedo da Disneylândia, arremessando-o em direção à Quimera. No entanto, assim que o Destino a alcança, a Quimera o prende dentro de uma barreira, ligando o forno e preparando para cozinhá-lo vivo como um bife bem passado. Antes que o calor o atinja, o Destino rapidamente apunhala a garota de cabelo branco bem no coração, triste por ver outra vilã partir antes que pudesse ter sido conquistada. Pouco antes de ela falecer, a telepatia do Destino permite que ele tenha um vislumbre de sua vida passada. Ele vê uma cientista cercada por criancinhas, administrando uma creche com atividades divertidas, tipo ser cobaia de experimentos traumatizantes. Ele vê a garota de cabelo branco abraçando outro garotinho, quando de repente o Destino volta à realidade e cai no chão como um mosquito eletrocutado. Apesar da refeição deliciosa que a vilã tinha sido, o Destino se sente incrivelmente deprimido depois de consumir sua alma. Ganância diz a ele que a garota era semelhante ao Destino em muitos aspectos, mas seus dois neurônios são incapazes de compreender isso. Assim que a batalha termina, Minnie diz a ele que quem quer que tenha sido transformado em Quimera precisa ser eliminado imediatamente. O Destino teme que comer vilões nesse ritmo o faça ficar berserk um dia, e ele pede a Minnie para dar um fim nele se isso acontecer. Minnie não consegue pensar em uma atividade mais prazerosa do que mandar o Destino para o Reino das Sombras, então ela aceita o acordo feliz, dando um abraço rápido para não ofendê-lo. Mais tarde naquele dia, a habilidade do Destino ganha um upgrade, adicionando um escudo ao seu arsenal de armas, e Minnie o informa que ele terá que se aventurar em direção à Babilônia sozinho, já que ela tem alguns negócios urgentes para resolver. A caminho da grande cidade de Babilônia, o Destino continua tagarelando com a Ganância, parecendo um completo lunático para os transeuntes. Ganância revela que as armas dos pecados mortais não podem ser destruídas, o que dá ao Destino esperança para suas futuras batalhas contra chefes. Dentro dos muros de Babilônia, enquanto ele está ocupado vadiando por aí enchendo a barriga, a cidade recebe uma visita surpresa de Roxy, fazendo o Destino ter um ataque de pânico. Ele rapidamente coloca sua máscara e está ocupado demais secando sua crush para notar que uma mulher está bem atrás dele, tramando os últimos dias de Roxy. A prefeitura de Babilônia parece uma cena de GTA Vice City, pois está infestada de mercenários viciados e psicopatas com gatilho fácil. Babilônia perdoou todos os seus crimes passados, já que estão desesperados para recrutar o máximo de ajuda possível para se defender contra monstros, mesmo que isso signifique encher a cidade com uma horda de John Wicks de baixo orçamento. Lady Roxy se encontra com o Cavaleiro Sagrado encarregado de Babilônia, chamado Alistair, um Wizlord loiro com uma mandíbula polida pelos deuses. Roxy se apresenta e anuncia que unirá forças com Babilônia para proteger Dilha de futuros ataques. E Alistair aceita o acordo instantaneamente, sua mente ocupada imaginando cenários mais 18 dos dois. Na manhã seguinte, o Destino está perambulando pelo mercado, olhando vitrines, seu estômago roncando de fome e seus bolsos vazios de ouro. Ele havia se acostumado a viver de caridade e do trabalho duro de Minnie, mas agora era praticamente um mendigo pedindo esmolas. Ganância avista uma loja de armas e implora ao Destino para comprar uma bainha adequada para ele, já que se sentia desonrado sendo usado por um perdedor sem futuro como o Destino e estando em exibição o tempo todo. O lojista os vê de olho em sua coleção e corre para atendê-los, apenas para se decepcionar quando vê o Destino com sua roupa de lixo. Lá dentro, ele examina a Ganância mais de perto, cobrindo-a de elogios, esperando que os elogios convençam o Destino a gastar algum dinheiro. O ego da Ganância vai às alturas, e Ed fica severamente desapontado quando o Destino sai correndo da loja, depois de saber que uma bainha personalizada custaria 500 moedas de ouro. Fora dos muros de Babilônia, um grupo de mercenários convida o Destino para ir junto com eles e ganhar algum dinheiro matando monstros. Seu ego está muito inflado para unir forças com um bando de perdedores sem habilidade, então ele recusa, apenas para perceber mais tarde que se quiser sobreviver nessa cidade de recompensas, terá que se esforçar muito. A caminho de Galha, o Destino passa por um deserto verde que está dando vibrações do pântano do Shrek, e ele tem que tapar o nariz para não vomitar. Ele mal percorreu uma pequena distância quando encontra uma horda de orcs que estão avançando em sua direção na velocidade da luz. Os outros mercenários começam a trabalhar e tentam ao máximo desviar das acusações de NPC, e o Destino usa seu escudo apelão para desviar dos ataques de flechas. Ele passa por cima deles, batendo seu escudo nos orcs e transformando-os em torta de monstro. Assim que o derramamento de sangue acaba, o Destino percebe que sua habilidade de gula não ativou, apesar de ter matado tantos monstros, e ele se pergunta se isso tem algo a ver com a vilã de cabelo branco que ele havia enfrentado antes. Depois de arrancar as orelhas dos orcs, o Destino visita a guilda para trocá-las por moedas de ouro. No entanto, os outros mercenários se juntam contra ele por ciúmes, pois acreditam que o novato Destino está tomando conta do negócio deles.
quando na realidade todos teriam virado purê de batata se não fosse pelos poderes do Destino. Canalizando seu MC interior, o Destino derrota os novatos um por um, como se fosse o herói de algum filme de luta tailandês. Enquanto ele está prestes a sair da loja depois de ganhar uma grana preta, ele é parado por Roxy, que entra na loja para investigar a confusão. O Destino faz uma cara de corajoso, quando na realidade está suando como se fosse uma batalha de chefão, já que quer manter sua identidade escondida de Roxy. Depois de explicar seu lado da história, Roxy o deixa ir sem nenhuma penalidade. No entanto, ela o repreende por sua aparência desleixada, aconselhando-o a tomar um banho. O Destino se apresenta como cadáver, vermelho como um tomate de pura vergonha, enquanto ele sai correndo da loja antes que outra pessoa possa comentar sobre sua estética de morador de rua. Nas ruas, o Destino é novamente abordado pelo lojista chamado Jade, que parece muito animado em encontrá-lo. Embora Jade o tivesse praticamente expulsado de sua loja por ser um ninguém quebrado, ele agora queria fazer parceria com o Destino, agora que ele havia feito um nome para si mesmo lutando contra todos aqueles orcs. Ele se oferece para vender-lhe um conjunto de armadura totalmente emo com preço de desconto, e tudo o que o Destino tem que fazer em troca é anunciar sua loja. Agora vestido com a elegância de MC Core, o Destino visita um pub para alimentar seu estômago roncando. No entanto, ele é distraído por uma multidão de homens reunidos em torno de alguém, assobiando e ficando absolutamente selvagens. Em uma inspeção mais próxima, o objeto de interesse de todos acaba sendo uma gata de cabelo azul e seus melões, e o Destino se apaixona instantaneamente, incapaz de tirar os olhos dela. A Bella se aproxima dele e chama o Destino pelo nome verdadeiro, tirando-o de seu devaneio luxurioso. O Destino pode sentir sua aura poderosa e sabe que ela possui uma habilidade de pecado mortal. Ela se apresenta como Ares, revelando que sua habilidade é a da luxúria, o que não surpreende o Destino. A julgar pela barraca em suas calças, ela pede para ele tirar a máscara, usando seus melões e sua física de balanço irrealista para fazer o Destino seguir suas ordens. O Destino pergunta se ela conhece Mine, e é óbvio pela mudança em seu tom que as duas não trocam cartões de Natal. Ela avisa ao Destino que há um monte de outras quimeras que podem despertar a qualquer momento, e o primeiro pensamento do Destino é proteger Roxy a todo custo. Ares finalmente revela seu grande plano, que choca o Destino. Aparentemente, ela acredita que Roxy precisa morrer como mártir para que o reino de Galia possa superar esses tempos sombrios. Já que a nação inteira baba pela Roxy, sua morte causará tanta dor e turbulência que um novo usuário de um pecado mortal nascerá do caos, que levará Galia à grandeza. O Destino não consegue suportar pensar na morte de Roxy, e ele dá um chilique e sai do bar, jurando protegê-la mesmo que lhe custe a própria vida. Na manhã seguinte, Roxy descobre que um grupo de cavaleiros novatos e imprestáveis que haviam sido enviados em uma missão para coletar matérias-primas para Galia havia desaparecido. Depois de soltar maldições profanas demais para mencionar, ela se prepara para ir a Galia em uma missão de resgate. Enquanto isso, na loja de armas, o Destino está ocupado atualizando seu equipamento, a onda de serotonina das compras finalmente o atingindo também. Jade o informa que, para construir uma bain ideal para sua espada, ele precisará adquirir um cristal mágico, que só pode ser encontrado no desfiladeiro perto de Galia. O Destino não consegue acreditar que tem que arriscar a vida para adquirir materiais para suas armas, e ainda pagar um preço salgado para comprá-los, mas seu cérebro liso aceita o golpe. Logo depois, o Destino chega ao desfiladeiro, apenas para encontrar uma horda de monstros feios esperando por ele. Ele saca seu escudo e liga sua armadura de enredo de MC, batendo o escudo nos orcs e derrotando-os com facilidade sem levar um arranhão. Surpreendentemente, Rox e seu esquadrão também estão a caminho do desfiladeiro, mas, apesar de usarem seus neurônios coletivos, não conseguem descobrir como usar a bússola. Suas cabeças duras finalmente elaboram um plano para seguir o caminho que tem o maior número de monstros, rezando a Deus para que esse plano estúpido os leve ao destino. Assim que o sol se põe, o Destino decide descansar um pouco, mas acaba tendo o sonho febril mais louco de sua vida, como se tivesse fumado o pior baseado antes de desmaiar. Em seu sonho, ele encontra a mesma vilã de cabelo branco de antes, só que agora ela está com roupas decentes e seus melões bem escondidos. Ela começa a tagarelar como se estivesse em algum podcast de incel, mas o Destino é incapaz de entender o que ela está dizendo. De repente, tudo fica vermelho e o Destino começa a se afogar em uma poça de sangue, vendo os corpos mortos de rostos familiares espalhados ao seu redor. Ele acorda sobressaltado, percebendo que alguns monstros perigosos estão por perto com base no cheiro nojento que está no ar. Da escuridão, um grupo de salamandras almiscaradas emerge, avançando em direção ao Destino em velocidade máxima. Ele liga sua visão noturna embutida, tentando copiar o Homem de Ferro do Temo e atira suas flechas teleguiadas nas criaturas. Apesar de ficarem gravemente feridas, elas não parecem se importar e continuam correndo como o Sonic.
O ego do destino vira pó quando ele percebe que os monstros não estão atrás dele, pois eles passam correndo por ele. As salamandras logo chegam ao acampamento de Roxy com seus 2 neurônios focados em caçar Roxy. O Rhys Maxim de Alistair acaba sendo sua única habilidade real, pois ele não pode fazer nada para lutar contra o ataque repentino. Miria canaliza sua Mikasa interior e ataca as salamandras algumas vezes, apenas para ser absolutamente obliterada por um único golpe. Roxy vem verificar Miria, deixando suas costas expostas, enquanto as salamandras veem a oportunidade perfeita para comer a gata deliciosa. No entanto, antes que possam colocar as mãos em Roxy, o destino aparece como o chefão final, totalmente equipado com sua armadura de enredo. Com alguns golpes de sua espada, ele esmaga facilmente os monstros, e esperando que esse comportamento de MC finalmente lhe renda uma sessão de amassos com a Roxy. Em troca de literalmente salvar suas vidas, o esquadrão ajuda o destino a encontrar o desfiladeiro, embora ele esperasse que lhe oferecessem ouro e algumas gatinhas no mínimo. Depois de se despedirem, Roxy parte para continuar sua missão de resgatar seus camaradas perdidos. O destino começa sua busca pelo cristal mágico e fica surpreso ao entrar em uma região cheia de vegetação exuberante, sem nenhum vestígio de fedor demoníaco por quilômetros. Ainda mais inesperado, ele encontra Ares vagando pela floresta, aparentemente focada em alguma tarefa. Depois de se dar um tempo extra para admirá-la à vontade, o destino a segue secretamente, seus olhos fixos em seus atributos. No entanto, ele é distraído pelo corpo gigante de uma quimera inativa enterrada na encosta de uma montanha. O destino fica aliviado ao perceber que a quimera não tem um núcleo, porque ele não está com ânimo para lutar contra outra vilã hoje. Ele se pergunta se Ares está por trás desta quimera e de todos os outros eventos caóticos de hoje, quando ouve um barulho alto vindo da direção para onde Roxy estava indo. Para a surpresa de ninguém, Roxy se encontra cercada por outra horda de quimeras e seu esquadrão está parado lá como bobos, como sempre. Fatih chega para resgatá-los mais uma vez, só para descobrir que Miria, Mugen e Alastair já estão feridos antes mesmo da batalha começar. Unindo forças com Roxy, ele derrota as quimeras uma a uma, cortando seus tornozelos para imobilizá-las, enquanto Roxy ataca seus núcleos para dar um fim nelas de vez. A sinergia da dupla faz parecerem um casal de novela, pelo menos do ponto de vista do Fate, que pode ou não ser bem suspeito. A última quimera parece ter um apego à vida, saltando no ar em puro desespero. Quando aterrissa, a Terra se estilhaça sob seu peso colossal, fazendo Fate e Roxy caírem num abismo escuro. Mesmo em tempos perigosos, Fate não perde a chance de dar uma encoxada na Crush, pegando-a nos braços e prometendo que os fará pousar em segurança. Depois de quase quebrar a coluna, Fate recupera a consciência um tempo depois, só para encontrar Roxy deitada em seu colo, um pouco perto demais do amigão. Ele percebe que está sem a máscara e a procura freneticamente enquanto Roxy volta lentamente a si. Enquanto discutem o próximo passo, Roxy revela que o esquadrão perdido que procuravam era tão inútil quanto o atual, já que encontraram seus restos mortais. Roxy deve ter batido a cabeça com força, porque começa a tagarelar sobre como sente falta do Fate em casa e lhe deseja boa sorte. O verdadeiro Fate, sentado ao lado dela, só consegue concordar sua identidade por um triz de ser. A lua de mel é interrompida pela gula do Fate ativada e ele sabe que a quimera chata voltou a atacar. Estar tão perto de pegar a garota dos seus sonhos, só para ser atrapalhado por um monstro, o enche de raiva imensa, e ele vai com tudo com sua foice, pulverizando a quimera. Roxy fica um pouco assustada vendo esse lado do Fate, mas a fã de Wattpad que existe nela adora ver seu garoto ter um lado sombrio. Assim que a batalha termina, alguns pedaços de rocha caem, revelando um monte de cristais brilhantes, os mesmos que Fate estava caçando. Com as missões cumpridas, Roxy volta para a Babilônia, e Fate continua sua caça a monstros, uma escuridão crescendo dentro dele. Quase um mês depois, Fate e Roxy estão no centro da cidade, se enfrentando num duelo. O arco de inimigos a amantes parece estar a todo vapor, já que Roxy está pistola com a quantidade de problemas que Fate tem causado na cidade. A defesa dele é que outros noobs ficam arrumando briga sem motivo, então ele tem que mostrar quem é o verdadeiro protagonista dessa série. Roxy implora para ele se juntar aos Cavaleiros Sagrados, o que impediria qualquer um de incomodá-lo novamente. Mas o ego do Fate é grande demais para se juntar ao time dos valentões da infância. Então, ele recusa a oferta. Ele mantém a espada embainhada, não querendo exagerar e machucar sua waifu. Mas Roxy não tem tais intenções, pois planeja ir com tudo. Fate fica chocado com a aura intensa de Roxy. Como cada golpe dela carrega um peso imenso, ela encaixa um ataque rápido, rachando a máscara do Fate, e é aí que ele finalmente percebe que Roxy não está pra brincadeira, ela quer o sangue dele.
Fate decide finalmente levar a sério, revelando que sua bainha é, na verdade, um acessório que confere poderes especiais à espada. Roxy fica confusa, já que só cavaleiros sagrados podem praticar essa técnica. Fate parte para o ataque, mas seu TDAH o distrai com o colar de borboleta da Roxy, o mesmo que ele havia presenteado. Roxy finalmente dá o golpe final e manda a espada do Fate voando pelo ar, vencendo o duelo. Durante a luta, Roxy notou que o jeito que Fate lutava era bem parecido com o que Eren a ensinara, e ela o confronta sobre isso. No entanto, Fate permanece em silêncio, apenas a aconselhando a se manter segura nesses tempos perigosos. Após o duelo, Mugen se aproxima de Fate com informações sobre as quimeras, dizendo que o logo em suas cabeças deve significar que estão sendo controladas por alguém do mal. Ele diz a Fate que sua filha Rain é especialista em estudar quimeras, e Fate pede para ele envolver a filha no caso. Mudin acredita que Fate está tentando dar em cima da filha, e o repreende por isso, mesmo tendo sido ele quem a mencionou primeiro. Rain acaba sendo uma garota de cabelo roxo, olhos fundos e sem vontade de viver. Ela descobriu recentemente a Pedra Filosofal de Rafael e, como ela, dizem, cura todas as feridas, mas domina sua mente e alma. Mais tarde, Fate está relaxando na cama, pensando nas gatinhas que conheceu. Ao se lembrar de uma conversa com Mine, ela havia lhe falado sobre uma habilidade chamada Domínio de E, e o incentivou a dominá-la, pois só assim Fate seria capaz de enfrentar o próprio dragão divino. Fate não tem ideia de como praticar nada agora, preso nesta cidadezinha suja, cercado por criminosos e Loki de olho na mulher da vida dele. Sua crise existencial é interrompida pelo som alto de uma sirene, que só pode significar problema com monstros. Logo na prefeitura, Roxy recebe a notícia de que um grupo enorme de monstros está em debandada em direção à Babilônia. Ela imediatamente prepara suas tropas, dando-lhes o discurso deprimente que generais dão antes de enviar seus soldados para a morte inevitável. Enquanto o esquadrão marcha para o campo de batalha, Fate os observa em silêncio, pensando em como fazer a melhor entrada para ter mais visualizações. De repente, sua gula é ativada, e ele olha em volta para encontrar o que a tinha provocado. Mas a paisagem árida se estende por quilômetros, com apenas o exército de Roxy à vista. No entanto, Fate foca sua visão para perceber que algo enorme está espreitando no subsolo, movendo-se na velocidade da luz em direção a Roxy. Ele atira sua flecha mágica na criatura misteriosa, aumentando o alcance e a penetração para que acerte com mais força. Segundos depois, um monstro feio, gosmento e parecido com uma lesma surge do subsolo, exibindo o mesmo símbolo em sua cabecinha burra que os monstros que perseguiam Roxy. Fate salta no ar para atacá-lo com força total, mas a lesma solta um arroto nojento, tipo vô na ceia de Natal, fazendo chover ácido ao redor de Fate. Seus movimentos ficam comprometidos, pois ele morreria instantaneamente se entrasse em contato com o ácido fedorento. Então Fate atira uma flecha de fogo, esperando cozinhá-lo vivo. O monstro parece ter mais neurônios do que parece e desvia rapidamente do ataque, materializando-se atrás dele. A lesma não tem tempo a perder com os truquezinhos bobos do Fate, então volta para o subsolo para caçar Roxy, deixando pequenas lesmas bebês para ocupar Fate. Depois de lidar com os Minions, Fate corre atrás da lesma mãe, esperando estar lá quando ela ressurgir. Assim que sente a aproximação, ele prepara sua flecha turbinada ao máximo e a atira instantaneamente, acertando em cheio seu núcleo. No entanto, em vez de desaparecer, a lesma mantém sua forma, ainda funcionando apesar de ter seu núcleo destruído. É quando Fate nota outro homem por perto, que parece ser um fã de carteirinha do Fate, a julgar por sua roupa meio gótica e sua máscara, a única diferença sendo seu cabelo loiro sujo. O loirinho empunha uma espada-arma, com o poder do pecado capital da inveja. Usando suas balas mágicas, ele divide o núcleo da lesma gosmenta em várias partes, dando-lhe o poder de replicação infinita. As lesmas menores atacam Fate de uma vez, engolindo-o inteiro, e por um segundo, parece que nosso pequeno protagonista está frito. No entanto, ele sobreviveu prendendo a respiração e surge de suas barrigas ácidas completamente ileso, tipo um herói de novela das 8. Os atributos do Fate estão no máximo, mas nenhum de seus ataques parece acertar o cara misterioso à sua frente. Depois de tolerar Fate por um tempo, o loirinho saca sua arma, disparando uma chuva de balas contra ele, enquanto Fate se esconde atrás de seu escudo. O impacto das balas ainda o atinge através de seu escudo grosso, e ele cai no chão como uma bagunça sangrenta. O loirinho se aproxima de Fate, apontando a arma para ele, prestes a atirar a bala final, enquanto Fate está em seu monólogo interno de protagonista tentando se motivar.
Após palavras de afirmação suficientes, Fate finalmente alcança o domínio de Yi, surpreendendo o loirinho com sua súbita aura de Digachad. Com sua nova onda de poder, ele acerta perfeitamente agora, e até consegue destruir a máscara do inimigo, revelando que o pirralho loiro por trás dela era Alastor o tempo todo. Ele toca uma flauta invocando o dragão divino para o campo de batalha, que segue direto para Roxy. Fate corre tentando resgatar sua crush platônica, mas Alastor continua sendo um estorvo, atirando nele e bloqueando o caminho de Fate com uma parede de lesmas gosmentas. Enquanto isso, a equipe de Roxy está sendo completamente destruída pelos orcs, e eles praticamente desistem ao ver o dragão divino descendo sobre eles. Roxy canaliza sua força interior e enfrenta o dragão, mas um feixe de energia da Quimera é o suficiente para colocá-la de volta em seu lugar na categoria lixo. Felizmente, ela não vira churrasquinho por causa do Fate, que faz sua entrada heróica protegendo Roxy com seu escudo apelão. Embora sua tática funcione, o bafo da Quimera arranca a máscara do Fate, expondo sua verdadeira identidade. Roxy o confronta e Fate não tem escolha a não ser se virar e aceitar sua nova realidade. Roxy fica chocada ao ver o rosto feio do Fate a encarando, já que ela passou tanto tempo sentindo falta dele e ele esteve ao lado dela o tempo todo, resgatando-a todo santo dia de algum incidente de risco de vida. Fate a protege usando seu escudo, absorvendo o ataque de energia da Quimera até sua capacidade máxima. Mas até sua armadura de protagonista tinha limites. Com suas habilidades recém-aprimoradas, ele está ainda mais apelão do que antes e usa um novo feitiço para prender a Quimera no lugar, tornando-a imóvel. Alastor logo chega ao local para proteger seu bichinho e fica de coração partido ao encontrá-lo ferido e incapaz de se mover. Essa visão o faz perder a cabeça e ele atira como um animal selvagem em Fate. Fate também ficou bem fraco depois de usar o domínio de Yi, então Alastor o domina completamente, lutando como um verdadeiro vilão e esmagando-o no duelo. Alastor também percebe que Fate está colado na Quimera, e ele sabe que é porque o feitiço de aprisionamento do Fate só funciona se ele ficar perto do alvo. Ele continua sua tagarelice vilanesca, provocando a raiva de Fate para que ele faça um movimento burro, enquanto Alastor o ataca e corta seu braço. No entanto, Fate aparece atrás dele na maior reviravolta de todos os tempos. Ele usou magia de ilusão para enganar Alastor, sacrificando seu próprio braço para poder atingi-lo bem no coração. Assim que Alastor é eliminado, Fate é sugado para o Reino das Sombras, onde encontra a garota de cabelo branco de antes, que o agradece por tirá-la do sofrimento. Ela avisa Fate que ele entrará em seu arco Coringa da Insanidade se matar o dragão divino, e a Ganância Ruiva até faz uma aparição para avisar Fate sobre a mesma coisa. No entanto, Fate está determinado a salvar Roxy, mesmo que isso signifique perder a cabeça no processo. No mundo real, o feitiço de aprisionamento do Fate finalmente desaparece, e o dragão libera todo o seu potencial. Mas sem Alastor é apenas um cachorrinho bobo sem mestre para controlá-lo, e Fate acaba vencendo-o após alguns golpes com uma mão com sua espada. Assim que a ganância consome a alma do dragão, Fate sente-se ficando berserk, então ele faz seu maior sacrifício até agora, resetando seus atributos para voltar ao novo melhor nível, para que seu modo berserk não seja uma ameaça para ninguém. Neste momento, Minnie chega ao campo de batalha, balançando seu machado gigante, para cumprir a promessa que fizera há muito tempo. Fate sente-se grato por vê-la e pede para ela acabar com seu sofrimento, pois não queria que Roxy o visse em um estado tão miserável. Minnie fica mais do que feliz em seguir seu comando, mas seu golpe final é interrompido pela própria Roxy, que abraça Fate, gritando para Minnie parar. Todos os planos de Fate para acabar com sua vida vão por água abaixo assim que ele sente os braços de sua waifu ao redor dele, e sua vontade de viver retorna instantaneamente. Roxy o convence a voltar com ela para a Babilônia, e Fate aceita a oferta, largando Minnie como uma madrinha de casamento no campo de batalha. De volta à Babilônia, Fate desmaia por uma semana inteira e acorda para encontrar Minnie e Eris esperando por ele em seu quarto. Num dia comum, acordar e encontrar duas gatas em seu quarto teria sido um sonho realizado para ele, mas havia preocupações mais urgentes na mente de Fate, como a falta de seu braço esquerdo. Minnie entrega ganância a ele, que agradece por voltar para Fate depois de passar muitos dias sendo submetido à tagarelice da Mine. Fate descobre que Alastor estava sob o controle mental da inveja o tempo todo, e matar Roxy também tinha sido ideia da inveja. Minnie fez questão de jogar a inveja para o mais longe possível, para que ele não colocasse suas mãos sujas em outra alma inocente no futuro. Eris propõe se juntar a Fate, agora que seus planos anteriores de eliminar Roxy tinham ido por água abaixo. Ela promete trazer de volta o braço de Fate e também o manda sair de Babilônia antes que Roxy chegue, já que Fate ainda é um grande perigo para Roxy devido ao seu modo Berserker. Enquanto isso, Roxy está a caminho para surpreender Fate, até comprando mirtilos para cuidar dele e fazê-lo se recuperar.
No entanto, ao chegar ao quarto dele, ela o encontra abandonado com uma carta de despedida de Fate explicando sobre sua habilidade de gula e o motivo de ter que partir. Roxy relembra sua infância quando encontrou Fate pela primeira vez uma noite, sentado sozinho como um perdedor sofrendo bullying no recreio. Ele levou um susto com o questionamento repentino dela, tendo TPT de todo o bullying, o que fez Roxy sentir vergonha de ser uma cavaleira sagrada. No entanto, depois que ela lhe deu alguns sanduíches, ele a cobriu de elogios, devolvendo-lhe a confiança que precisava. Enquanto isso, as notícias das aventuras heróicas de Fate chegaram a Rafael e Mimel, que finalmente souberam que foi Fate quem eliminou o rato. Rafael se desculpa para praticar magia, mas em vez disso passa a noite rindo como um completo maníaco, agradecendo a Fate por eliminar Adu. De volta aos arredores de Babilônia, Fate pratica magia de cura, finalmente aprendendo o feitiço difícil e restaurando seu braço ao normal. Minnie e Ares o deixam sozinho, enquanto ele continua suas aventuras regulares, matando monstros para ganhar dinheiro e pegando umas gatinhas por fora. Inscrevam-se e cliquem em um de nossos outros vídeos emocionantes na tela. Fiquem incríveis! Fiquem N-Geek!